Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então o terceiro vídeo, sobre Ulisses do James Joyce, literatura irlandesa, o modernismo na Europa, e nós vamos ver então o episódio da segunda parte, episódio 6. Então nós já vimos a telemaquia, que é o Telêmaco, o Stefan Dédalus, no episódio 1, 2 e 3. Então encontramos depois os Leopold Bloom, o Sr. Bloom, e ele vai ao enterro, ele vai até o cemitério no enterro do Padre Digma. E no mesmo momento em que o Stefan Dédalus está andando na praia, Então o Stefan Dédalus trabalha de manhã, ele é um professor, e deu a aula, e aí conversou lá com o diretor, e o diretor falou: você vai levar uma carta, ou seja, um artigo meu para o jornal Freeman. Então vai ser, em seguida, outro episódio em que quase o Stefan Dédalus vai encontrar com o Leopold Bloom. Algumas cenas eles vão estar no mesmo palco, em momentos diferentes. Então você acha, eles vão se encontrar. Mas acontece que aí o Stefan Dédalus está andando na praia, pensando em altas filosofias, altas teologias, porque o Stefan Dédalus é aquele pensamento metafísico, abstrato, Ele estudou com os jesuítas, Então a gente viu lá no Artista Quando Jovem. Enquanto que o Leopold Bloom é o pensamento mais prático, mais do dia a dia, mais cotidiano, A vida como ela é. E aí está lá o Leopold Bloom se preparando para o enterro do Padre Digma, E ele encontra a carruagem. Aí quem está na carruagem? Inclusive o pai do Stefan Dédalus está lá também, o senhor Dédalus está lá. Então, assim, é aquele pessoal que a gente conheceu, os dublinenses. Os dublinenses, uma série de contos que o James Joyce publicou sobre o pessoal de Dublin, Então, os dublinenses é o pessoal lá da capital da Irlanda. E aí são vários personagens, Tem os nacionalistas, tem o pessoal que é mais católico, tem vários pessoal, assim, várias histórias que ele contou. E aí também os personagens do retrato do Artista Quando Jovem, Então, juntaram todos esses personagens. Todos os personagens estão juntos, então, nessa cena aqui do Hades, O Hades, que é uma paródia do Hades, o inferno dos gregos, A mitologia grega tem os vários rios do inferno, Inclusive, ele vai escrevendo os rios aqui da região de Dublin, que a carruagem vai passando. Então, os rios você pode ver que é uma paródia também dos rios do inferno, tem um especialista aqui que tem lá o traçado dos rios de Dublin, comparando com os rios do inferno, na tradição do Hades. O Hades é tanto um deus grego, a deus da morte, quanto um local, Então aquela ideia do Hades é o mundo do inferno, que inspirou depois o Dante Alighieri no seu inferno, lá no Divina Comédia. Mas aqui nós vamos ver então um trecho da tradução que eu fiz, Essa tradução foi em 2009, está disponível, que foi para o Bloomsday, Esse Bloomsday aqui está no dia 16 de julho de 2009, Leitura, escrita e traduções, que é um blog que eu tinha de traduções, divulgação mesmo de. Então o trecho aqui, o Hades, na página 110 e 113 dessa edição, que é o enterro do Padre Digma no local. Que local? É o Glenavant Cemetery, em Dublin. Ele, Leopold Bloom, tem visto boa parte descer no seu tempo, deitando ao redor, campo após campo, campos santos. Mais espaço teria se enterrassem os mortos de pé. Sentados ou ajoelhados não dá. De pé, a cabeça poderia algum dia despontar acima do chão no deslizamento de terra e com a mão apontando. Todo igual colmeia o terreno seria. Células oblongas e tudo zelado, relva e bordas. Ao seu jardim o Major Gamble chama de Monte Jerome. Assim deviam ser flores do sono. Cemitérios chineses com papoulas gigantes crescendo a produzir o melhor ópio. Manchansky me disse: os jardins botânicos estão lá. É o sangue regando a terra a conceber toda nova vida. A mesma ideia daqueles judeus que alguns dizem terem matado uma criança cristã. Cada homem tem um preço. O bem preservado cadáver de um senhor gordo epicurista, inestimável para o pomar. Uma troca pela carcaça de William Wilkinson, auditor e contador, mais tarde falecido, 3 libras e 36, com agradecimentos. Diria que o solo seria bem mais enriquecido com esterco de cadáver, ossos, carne, unhas, ossuários, medonho, ficando verde e rosa, decompondo-se, podre logo na terra úmida. Os velhos magros resistem mais. Então um tipo de sebo, um tipo de ricota. Então enegrecendo, vazando. Então secando, mariposas da morte. Claro, as células, ou que seja, ainda vivem. Mudam apenas. Praticamente se vive assim. Nada para se alimentar.
mas eles devem gerar uma pá de larvas. O solo deve estar simplesmente agitando-se com elas. É de dar vertigem. Então, mais um trecho, pobre Digma. Por fim, ele descansa na terra em sua caixa. Se pensar bem, é até desperdício de madeira. Apodrecem todos. Poderiam inventar um belo carro fúnebre com um tipo de painel deslizante para depositá-los abaixo. Mas poderia se recusar a ser enterrados sem o companheiro de sempre. Tão individualistas, deixem na terra nativa. Punhado de barro na terra santa. Apenas mãe e criança natimortas são enterrados no mesmo caixão. Veja o que significa. Proteger o quanto possível mesmo na terra. A casa do irlandês é no caixão. Embalsamado em catacumbas, múmias, a mesma ideia. O Sr. Bloom ficou para trás, o chapéu em mãos, contando as cabeças desnudas. 12. Sou o 13. Não, o cálice impermeável é o 13. O número da morte, onde o sujeito se meteu. Juro que ele não está na capela. Ridícula essa superstição com o 13. Então, no episódio 6, que é o Hades, o Leopoldo Bloom está encontrando ali, os concidadãos, o pessoal que é os amigos do pai de Digma, e aí tem um homem do impermeável. O homem do impermeável é o mistério do episódio. Ninguém sabe quem que é esse homem do impermeável, Quem será esse Será que alguém lamentando a morte do pai de Digma é um curioso que entrou no cemitério? Então, tem essa figura, não consegui descobrir no mistério do homem do impermeável, que alguém tiver alguma ideia. E aí é o seguinte, aí o Leopoldo Bloom vai no cemitério, lá tem a cena fúnebre. Então, os símbolos aqui são da morte. E o Leopoldo Bloom fica pensando em várias coisas. Você vai conhecer mais sobre ele, Ele vai lembrando do pai, O pai dele que morreu de forma trágica, O pai dele que é um judeu lá da Centro-Europa, na região ali do Império Austro-Húngaro, E aí você vai vendo toda a história, com o que está preocupando a mente do Leopoldo Bloom. Ele tem o trabalho dele lá com os anúncios, Tem aquele negócio da corrida de cavalos, que ele deu uma dica lá, sem querer, para o amigo dele lá, que ele falou: não vai jogar fora, o cara achou que o cavalo joga fora. Então, essas ideias, as ideias como melhorar o cemitério, Acho que o cemitério é muito desperdício de terra. Então, essas são as ideias que vão circulando na mente do Leopoldo Bloom, enquanto está a realidade, que é uma cena funerária, uma cena de morte e tal. Aí depois do 7 ele vai para o serviço, podemos dizer assim, ele recolhe anúncios, e ele vai levar a cena em seguinte, o episódio 7, ele está no jornal, que é a redação do Freeman, e aí ele vai, vários outros jornalistas, roteiristas, lá, redatores, está todo mundo lá, e as discussões sobre retórica, Estão lendo lá artigos de jornal sobre retórica, e tem cada sessão do episódio tem uma manchete, uma coisa chamativa. Então os símbolos aqui que vai sendo recortado é a expedição, a expedição do jornal, como se fosse o vento, Então a figura do vento, da velocidade, da informação, Então imagina hoje em dia se fosse o Ulisses, com essas redações hoje altamente automatizadas, ou então a internet. Então é impressionante como é que então o símbolo, o Éolo, o deus do vento, o vento, então essa expedição de jornal, de notícias, de informação, e aí quase que o Stephen Dedalus dá de cara ali com o Leopoldo Bloom, porque o Stephen Dedalus foi levar aquele artigo, do Sr. Deasy, e aí o Leopoldo Bloom foi lá levar recorte de jornal, do recorte de anúncios para colocar no jornal, porque ele tem alguns clientes, o pessoal quer fazer anúncio no jornal, então ele trabalha basicamente com isso aí. E aí a gente conhece, Ele vai ter várias histórias intercruzadas ali, que é um pedindo dinheiro para o outro pedindo para ler um artigo, o outro pedindo para imprimir um artigo, Tal. Então é esse a ideia do episódio, é a velocidade, Um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e aí o diretor chega, as pessoas querem a atenção do diretor, E ali tem um grupo de amigos discutindo outro assunto. Ele vai usar esse estilo em outros eventos aqui, que está acontecendo uma coisa, por exemplo, a episódio do parto, Está acontecendo um parto, e tem vários homens lá cantando, vários homens conversando, Então tem várias cenas assim que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, Então tem um grupo de pessoas igual de uma festa. Eu estou narrando uma festa e cada grupinho está acontecendo uma coisa, uma conversa, e ele tenta colocar tudo junto, Então ele causa esse efeito de estranhamento. E aí esse episódio 7, Depois do episódio 8, que é a hora do almoço, ele é o chamado Lestrigones, que são aqueles na Odisseia Homérica, são os gigantes antropófagos, que alimentam da frota do Ulisses. Lembrar que tudo aqui é uma paródia, Então essa é a ideia do Lestrigones. Muito bem, a ideia do Lestrigones é que são as pessoas comendo. Então ele vai em vários lugares, ele está andando pelas ruas, Ele vai em vários restaurantes e aí ele fica observando as pessoas comendo, Então ele certo assim, ele não é que ele seja vegetariano, mas o pessoal comendo carne e tal. Então é um episódio interessante porque vai mostrando a cultura gastronômica, podemos dizer assim, mas por um viés meio de
repugnância, né? Interessante. Ele vai mostrando a descrição dos restaurantes, das ruas, né? Das pessoas, os vários personagens de Dublin, né? E aí depois o Sr. Bloom resolve comer um sanduíche, né? Vai ali, toma um sanduíche, uma coisa básica, né? Então uma saladinha fria, uma coisa... Entendeu? O Leopoldo Bloom desiste de ir no restaurante. Então, ou seja, o James Joyce gosta de pegar coisas corriqueiras, rotineiras, né? Então, o Sr. Bloom está andando, né, assim, pela cidade, e você conhece. O fato, então, do Leopoldo Bloom ficar perambulando pelas ruas é que gera aquela imagem do judeu errante, né? Então, o pessoal aponta assim, o judeu errante, né? Então, é a figura, né? Aquela figura do homem expatriado, né? Porque ele não é plenamente irlandês, ele não é fã dos britânicos, né? Ele não é católico, não é protestante, ele é um judeu sem religião, né? Então ele é uma família judaica, mas ele não segue a religião judaica, ele fica o tempo todo pensando nessas questões. Ele tem um olhar de certa ciência, né? Assim, ele tem preocupação científica, essa sendo do cemitério, mostra que ele está preocupado em melhor, né, aproveitar o espaço do cemitério, que sim sabe enterrar as pessoas de pé, né? Então ele tem uma mente tanto quanto científica que é diferente da mente do Stephen Dedalus, né? A mente do Stephen Dedalus não é exatamente a mente científica, é uma mente mais teológica, né, mais metafísica, ela fica pensando em São Tomás de Aquino e tal. E aqui, aí na próxima, né, então o Bloom, à volta dos seus pensamentos, ele vai então ele vai passar pelo museu e vai rumo à Biblioteca Nacional. Lá na Biblioteca Nacional, que vai ser o próximo episódio, vai ter aquela discussão sobre Shakespeare, né, em que vai ter lá o Stephen Dedalus, né, conversando com os amigos, né, autos retóricas, né, que continua um pouco da retórica do 7, né. Então, a retórica que está no capítulo 7, leitura de jornal, leitura de textos inteiros aqui de jornal, né? Ele continua lá no capítulo 9, várias referências à leitura de peça, então várias questões sobre Shakespeare, quem seria Shakespeare, em quem Shakespeare se baseou, qual é a ideia de Shakespeare, né? Então, esse agon, né? Como diz o Harold Bloom, né? O agon do James Joyce com Shakespeare. Tem várias questões aqui que, né, em referência ao Shakespeare, inclusive no trecho 6 tem várias referências também a episódios, né, de obra do Shakespeare. Por exemplo, no trecho, né, que ele fala assim, a citação de Júlio César do William Shakespeare: viemos enterrar César, não fazer elogios. Então ele está fazendo, né, uma citação de Shakespeare em Júlio César. E aí ele falou do Iago e Otelo lá no episódio com o diretor Disney, né? Ele estava lá falando, bote dinheiro na sua bolsa, né? Coloque dinheiro na sua bolsa. Então, aqui no 9, né? Que é o próximo episódio nós vamos comentar, ele vai comentar sobre o Hamlet, né? Então, essa questão de quem é o Hamlet. Será que o Hamlet, o Shakespeare, né? Se inspirou em alguém ou foi só uma figura mitológica lá da Dinamarca que ele escolheu e tal? Né? Então, ou seja, volta e meia o Shakespeare aparece nas obras do James Joyce, né? De uma forma ou de outra, parodiando, né? Assim como, mas o mais importante aqui é conhecer um pouco da Odisseia de Homero, né? Porque aí ele está fazendo a paródia justamente da Odisseia e colocando esses elementos, né? Então, se você, por exemplo, você nunca pode pensar nos rios do Hades, aí ele fala assim, ele está fazendo aqui uma pegadinha com os rios que cortam o Hades, né? O Rio Letz, né? O Rio Letz eu acho mais famoso, né? O Cócito, tem uns rios lá no inferno lá. E aí esses rios de Dublin vai tipo sendo essas referências, né? Aí vai atravessando, a carruagem atravessou para o rio tal, até chegar no cemitério, né? Então nós deixamos aqui o Leopoldo Bloom depois do almoço, né? Um lanchinho que ele fez lá, um sanduíche de queijo. E aí ele vai passar, ele rumo à biblioteca, vai passar pelo museu, né? E aí lá na biblioteca quase vai trombar também de novo com o Stephen Dedalus, que também o outro está andando, né? Então o Leopoldo Bloom andando para um lado, o Stephen Dedalus andando para o outro, e uma hora eles vão se encontrar, né? Então nós estamos aqui um pouco depois, né, de 1 da tarde, e cada um, né, no seu caminho, e quase que se esbarram, né? E a gente vai ver quando é que eles vão se encontrar e quando é que vai ter essa amizade entre os dois, ok? Então fica a dica, nós paramos então no início do episódio 9, né, que vai ser na Biblioteca Nacional de Dublin, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.